estamos na série A Grande Virada. Hoje é o quarto dia. Quarto dia que nós estamos aqui nessa série. E Deus tem falado muito forte junto no caminho de José. José que foi amado pelo seu pai. Ele que tinha uma túnica diferente dos seus irmãos. Ele que tinha sonhos e sonhos de governo. Por isso foi invejado. E depois foi vendido como escravo pelos seus irmãos que queriam até matá-lo. Mas venderam-no como escravo. Chegando na casa de Potifar, escravo, José podia ter se acomodado a tudo aquilo e podia ter lamentado ser o pior, não, mas José serviu na escravidão. José deu o seu melhor mesmo na escravidão. O que aconteceu? José deu uma virada lá. Chegou a ser o governador, ou melhor, na verdade, como é que eu posso dizer? O administrador. Ele ficou sob o governo de toda a casa, de todos os bens de Potifar. Um homem que tinha muitas posses. E então ele, na escravidão, conseguiu governar. Subiu de nível. Mas olha o que aconteceu. Gênesis 39, versículo 7. Pega a palavra combatente. E aconteceu depois de tudo isso que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa. Confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. José sabia disso. E ele continua. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. Vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxestes, veio à minha procura para abusar de mim. Mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. Palavra do Senhor. Fique atento, porque do meio da crise José começa a prosperar. Eu dizia para você ontem, e preciso levantar mais uma vez uma palavra profética. Sabe quando é que você vai começar a prosperar? No meio dessa crise. Não é quando a crise acabar, não. Quando a crise acabar, você vai estar aí no governo já. Mas entenda, no meio da crise você vai começar a prosperar, igual a José, no meio da crise, no meio da escravidão ele começou a prosperar. E preste atenção, aconteceu que depois de tudo isso, a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José. Depois de tudo isso o quê? Depois que José manifestou os seus dons. Depois que José mostrou a sua qualidade, a sua capacidade, o seu serviço. Quando saímos da crise, e quando começamos a prosperar, é muito comum algumas pessoas lançarem os olhos em nós. Sim. E desejarem obter vantagens em cima disso. São os famosos interesseiros. Os interesses podem ser diversos, talvez pela beleza, pela liderança. O que aconteceu? A mulher de Potifar se interessou, inclusive afetivamente, sexualmente por José. Ela começou a ter esse interesse. Fique atento. Porque vai ter gente que vai ter interesse pelo seu dinheiro, pelo seu status, por aquilo que você faz. Fuja de gente assim. Pois são perigosas. Muito perigosas. Porque parecem inofensivas, parecem que nos amam mais que todos, mas não é verdade. É mentira. Não te ama. Cuidado com os interesseiros. Os interesseiros só amam a si. Os interesseiros só amam a si, principalmente se você, assim como José, se recusar em dar o que eles querem, porque os interesseiros são assim, eles são ótimos, maravilhosos, afetuosos, enquanto estão buscando o que querem.
Se você não der o que eles querem, meu amigo, se prepara. Se você não der o que eles querem, se você se recusar em dar o que eles querem, olha o que aconteceu com José. Mas ele recusou. Como poderia eu cometer tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Preste atenção. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Isso daqui é fortíssimo. Perceba o que José tinha de diferencial. José tinha princípios. José tinha princípios. Presta atenção, porque para que você possa crescer e prosperar, você precisa ser um homem fiel aos seus princípios. Não é só ter, ele era fiel a estes princípios. Mesmo que para isso ele corresse o risco de perder sua posição ou de sofrer retaliações. Quem é fiel a princípios corre riscos. José sofreu uma retaliação muito grande, porque seria muito mais fácil para José ter dormido com essa mulher. Ele satisfaria também os seus desejos da carne, os desejos sexuais dele, entendeu? José não era comprometido, José estava lá, ele podia, aquela mulher estava lá, ela também iria guardar o segredo, não é? Então José poderia ter feito isso, mas não é sobre o segredo, é sobre o princípio. Não é sobre o desejo da carne, não é sobre o desejo afetivo, sexual, é sobre o princípio. E entenda que é muito mais sobre isso, porque todos nós temos os nossos desejos, as nossas inclinações, as nossas fragilidades, mas se você vai ser fiel aos seus princípios ou não, aí é muito sobre você, entendeu? Se você quiser prosperar de verdade, e principalmente prosperar no meio da crise, você vai ter que aprender a ter princípios. E ter princípios é dizer não a certas pessoas e certas coisas. Quem não tem princípios pode ganhar agora, mas lá na frente vai perder tudo. Você pode ganhar agora, sem princípios, mas lá na frente vai perder tudo. Só quem tem princípios pode até perder agora, mas lá na frente vai ganhar 100 vezes mais. Entenda a diferença. Quem não tem princípio, vamos dar um jeitinho, ganha agora, lá na frente perde mais. Quem tem princípio é o contrário, pode até perder agora. Eita, José, mas tu vai perder a tua posição por causa disso? Tu vai perder o teu status por causa disso? Lá na frente a conta fecha, lembra? Lá na frente a conta fecha. E você vai prosperar 100 vezes mais. Pegou essa palavra? O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxestes veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Meu irmão, olha o que eu vou te dizer agora, atenção. Quem aqui, me diga nos comentários, eu preciso ver aqui de vocês, quem aqui já sofreu calúnia? Ou seja, criaram uma mentira sobre você. Criaram uma narrativa mentirosa sobre você. Quem aqui já sofreu de calúnia? Quem aqui já foi caluniado alguma vez? Ou seja, inventaram uma história, criaram uma história sobre a sua vida. Coloque aqui nos comentários, por favor. O caluniador, normalmente é um interesseiro. Preste atenção para você entender quem é o caluniador. O caluniador, normalmente é um interesseiro. Todo caluniador, ele tem uma base. É alguém interesseiro. É alguém que está interessado em alguma coisa, em alguma vantagem, sabe? Em ter alguma vantagem. Mas que não conseguiu o que queria com você. E o que o caluniador faz? Ele te acusa daquilo que ele faz, daquilo que ele é. E te chama daquilo que ele é. Ele te acusa daquilo que ele faz e te chama daquilo que ele é. Fulano só quer isso. Mas quem queria isso era você, caluniador. Quem queria isso era você. Fulano é um ladrão, mas tu é que é o ladrão. Fulano é um mentiroso, tu é que é o mentiroso. Perceba, o caluniador normalmente é um interesseiro que não conseguiu o que queria com você e ele te acusa daquilo que ele faz e chama daquilo que ele é. Isso aqui é muito forte. Por isso que é tão doloroso ser caluniado. Dói ou não dói ser caluniado? Dói demais ser caluniado.
E sabe por que dói tanto? Porque você é acusado de algo que você não fez por alguém que faz isso. Você ser acusado por algo que você não fez de alguém que faz. Pior ainda, ser punido e taxado de algo injusto. Isso é o preço da calúnia. Essa é a grande verdade sobre a calúnia. O caluniador, interesseiro que não conseguiu o que queria com você, te acusa daquilo que ele faz, te chama daquilo que ele é e dói muito porque você foi acusado do que você não fez por alguém que faz. Entendeu? Fulano só quer isso, mas quem quer isso é você que está dizendo. Entenderam? Perceba isso, você vai perceber isso em vários detalhes, em várias situações. Onde você vê um caluniador, preste atenção, que é desse jeito que ele quer. Às vezes, aquele que te calunia chega perto de ti, bondoso, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas aí depois, quando ele não consegue o que ele queria, fulano é muito isso, é aquilo e aquilo outro. Versículo 19, ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. Palavra do Senhor. A calúnia levou José à prisão. Pega essa palavra. A calúnia levou José à prisão, e muitos vivem aprisionados por calúnias sofridas. Muitos sonhos foram paralisados por calúnias sofridas. Teve gente que parou na vida porque foi caluniado e ficou travado depois disso. Ficou com medo de fazer, porque se fizer, o que é que vão dizer? Eu quero dizer para você, preste atenção, ei, você que está aqui travado, paralisado na vida, porque um dia falaram mal de você, porque um dia caluniaram você, porque um dia criaram uma história mentirosa sobre você, preste atenção, você já sabe, você não fez nada disso do que disseram, e mesmo assim disseram. Então, faça o que tem que ser feito, não importa o que digam. Comece a fazer sem dependência do que estão dizendo. Ei, amado, tem gente que vive aprisionada. Eu já atendi pessoas aqui que deixaram de fazer, que estavam tendo, sabe, um crescimento muito grande na vida, pararam de crescer, porque as pessoas começaram a falar, porque as pessoas começaram a criticar. Tudo que você fizer, vão falar de você. Tem uns que vão falar de bem, tem uns que vão falar de mal. Se você não fizer, aí vira. Se você não fizer, vão chamar preguiçoso, vagabundo, eita, pessoa sem atitude, zero à esquerda. Se você fizer, aí vão dizer interesseiro, Ave Maria, é uma pessoa que, como é que diz, é financista, não sei o que mais lá. Então, meu irmão, faça como José, tenha princípios, e aí você não se perde. Seja fiel ao seu propósito e você não se perde pelas propostas, ou pelas críticas, ou pela zombaria, ou pela calúnia, ou pela difamação, ou pela perseguição, ou pela inveja. Você não se perde porque estão lá, tirando pedra, jogando isso, fazendo, e você continua fazendo o que tem que ser feito. Não deixe de fazer o que tem que ser feito, porque vão dizer, ou porque vão falar, ou porque vão criticar. E o que vão pensar de mim? Já vão... Quem não gosta de você vai pensar sempre mal de você. Se você começar a dar cesta básica para ajudar, e vão dizer, tá vendo? Isso aí é o quê? Quer ser candidato. É interessado, isso aí, menino, isso é só para aparecer, entendeu? Aí se você não der, aí vai dizer, tá vendo? Que é tudo para si, não partilha nada para ninguém. Então, o que eu faço, Geraldinho? Porque se eu não fizer e se eu fizer, vão falar, faça o que tem que ser feito. Faça o que Deus colocou no seu coração. Cumpra o seu propósito, cumpra a sua missão. Não importa se vão dizer, o povo fala de todo jeito, então faça o que tem que ser feito, grava essa palavra para você. Mas, Geraldinho, eu fui paralisado por causa de uma calúnia. Mas não é o fim. Ei, não é o teu fim essa calúnia. Essa calúnia não é o seu fim. Pode dizer, diga, essa calúnia não é o meu fim. Quem é fiel aos seus princípios, quem é fiel ao seu Senhor, alcança as promessas. O mal aparente vai te levar a um bem permanente. Na verdade, todos os males lançados sobre ti só te aproximarão da sala do trono. Da prisão desta calúnia, Deus vai te honrar. Perceba um detalhe que nós vamos falar, inclusive, amanhã. Mas perceba um detalhe interessantíssimo. E José foi na prisão, versículo 20. E lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. José vai encontrar pessoas que frequentavam antes de serem presas, a sala do trono. José vai encontrar, preste atenção, como é que de um mal aparente Deus tira o bem permanente? Ele faz você encontrar pessoas
que vão te levar à próxima fase, seja no fundo da prisão, seja na escravidão. Se você perceber, José está cada vez mais próximo da sala do trono. Qual era o sonho de José com seus irmãos? Quando ele nem estava no Egito, era um sonho de governo. José estava muito distante do Egito, mas por causa da inveja dos irmãos, ele foi conduzido até o Egito. Presta atenção. Então ele chegou mais perto. E agora, por causa da calúnia, José chega à prisão dos prisioneiros do rei. Escute bem. Olha o detalhe. Por causa da inveja, José chegou no Egito. Por causa da calúnia, José chegou próximo do palácio. Entendeu, não? Qual o próximo passo? Chegar à sala do trono. Os males aparentes que vão lançando sobre a sua vida, Deus vai transformando em bem permanente quando você está no centro da vontade dele. Quando você está firme no propósito, os males aparentes vão sendo apenas te levando mais perto da onde Deus vai te levar, que é na sala do trono, em nome de Jesus. Da prisão desta calúnia, Deus vai te honrar. Diga, Deus vai me honrar.